Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, pela graça e pela misericórdia de Deus, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso de número 21 ao 25. Se você tem um exemplar da Bíblia, você pode estar acompanhando. Mas se você quiser também acompanhar no telão, não tem problema. Você pode também estar lendo pelo telão, tá bom? O ano de 2025, fortalecidos na palavra de Deus, é evidente que a motivação é justamente pelo fato de estarmos enfrentando problemas em todas as áreas, principalmente as áreas emocionais. E nós precisamos estar blindados, blindar a nossa mente, o nosso coração, para não sofrer esse terror que nós estamos vendo por toda parte, não somente no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, inclusive, que é pertinho do nosso aqui, mas também por todas as nações. A gente tem visto o mundo carecendo da graça e da misericórdia de Deus. E nós precisamos blindar a nossa mente. Esse ano, eu acredito e tenho orado para que Deus venha nos proteger e nos fortalecer nas promessas da sua palavra, para que a gente possa vencer essas dificuldades. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Recomeçar com esperança é o tema de hoje. Então, gostaria de compartilhar esses versos 21 ao 25. Sejam os meus olhos aí. Vamos ler todo mundo junto? 3, 4. Muito bem. Recomeçar com esperança. O contexto dessa passagem não era nada feliz. Situações de destruição, o povo desanimado. Próprio profeta Jeremias, escolhido da parte de Deus desde o ventre da sua mãe, sofrendo por causa das situações e do pecado, da desobediência do povo de Israel. O pessoal estava numa situação de muito lamento, de muita tristeza, principalmente o profeta Jeremias enfrentando a falta de esperança. Ele mesmo, com uma crise, uma angústia dentro do seu coração, pensou em desistir muitas das vezes, mas como ele era escolhido da parte de Deus, ele se manteve firme, e quando chega no capítulo 3, ele cita esses versos maravilhosos. Ele direciona o olhar dele não para o olhar de destruição, de afastamento da graça de Deus. Porque o povo não estava desejando a presença do Senhor. O povo, na hora que estava bem, na hora que estava vivendo a abundância, se afastava de Deus, mas na hora do desespero, eles se voltavam. E o povo de Israel sofreu consequências por causa disso, mas o profeta Jeremias, ele olha de forma diferente, ele olha para Deus dizendo: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Trazer à memória é reconhecer, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do sofrimento, a bondade de Deus. E o que reconhecer? Os versos que nós lemos aí, primeiro, fala sobre reconhecer as misericórdias
do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã. As misericórdias é um elo de amor. As misericórdias tratam sobre graça. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se revelam em nossas vidas diariamente. Nós somos impactados pelas misericórdias do Senhor. O que seria de nós se não fossem as misericórdias? O que seria de você e de mim se as misericórdias do Senhor, que é um ato de graça para aqueles que não merecem, como eu e você, se nós olharmos para o espelho da nossa alma, do nosso coração, será que veríamos alguma coisa boa? Porque nós temos a tendência, todos nós, eu não sei você, mas eu tenho a tendência de olhar para o semelhante e ver só defeito, mas olhar para mim, olhar para as minhas limitações, para as minhas verdadeiras carências e dizer, olha, Senhor Jesus, eu preciso e dependo das suas misericórdias, é um ato de coragem. Porque nós precisamos reconhecer isso, é o que o profeta Jeremias, no seu tempo, reconheceu, e não é diferente no século 21. Nos dias de hoje, reconhecer que tudo vem dele, reconhecer que as misericórdias do Senhor têm sido conosco diariamente. Segundo, reconhecer a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus, que tem sido constante. Isso significa que, por mais que sejamos infiéis, conforme as Escrituras nos apontam, Ele continua fiel, Ele continua agindo, e Ele nunca deixou de agir na sua história. Você tem uma história que começou e está em andamento e tem um final. E por isso, Deus, na sua fidelidade, tem se revelado a nós, para que nós reconheçamos diariamente a sua fidelidade, o seu elo de presença, porque a sua presença tem sido constante. A palavra de Deus mesmo diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele sonda-nos, Ele está tentando de alguma forma se relacionar conosco, com a sua fidelidade. E esse constrangimento é muito bom da parte dele. O terceiro reconhecimento de Jeremias, nos próximos versos, quando ele vai citando sobre a misericórdia, sobre a fidelidade, ele fala sobre a bondade do Senhor. A bondade de sermos abençoados com a provisão dele diariamente. Sermos abençoados com os recursos que temos. Tudo vem dele. Se não fosse Deus na nossa história, na nossa existência, não teríamos os recursos, não teríamos a providência de Deus. E Deus, mesmo sabendo que muitas das vezes nós somos teimosos, somos desobedientes, Ele age com generosidade. Ele vai lá, promove saúde, promove alegria, promove bênçãos na nossa vida, bênçãos comuns, que a gente costuma dizer, a chuva sobre a nossa terra, ou o tempo que nós estamos vivendo, os livramentos que acontecem, os recursos, o sustento de Deus, mesmo quando o nosso coração ainda está distante. Mas precisamos reconhecer isso. Aonde estamos colocando a nossa esperança? A nossa esperança está nos recursos materiais? Nas riquezas dessa vida? Aonde está? Será que é nos projetos que conquistamos ao longo da nossa vida, da nossa história, as conquistas pessoais, no poder e na força humana? Será que está pautado nesse sentido a nossa esperança?
se nós estivermos com o nosso coração pensando dessa forma, é evidente que não há validade para isso. Porque nossas riquezas um dia vão passar a força do nosso braço, a gente não consegue resolver tudo que a gente gostaria de resolver. Quanto também a gente sabe que as conquistas e o status da nossa vida pessoal pode ser passageiras, mas ao encontrar homens e mulheres que decidiram olhar para Deus como sua verdadeira esperança, é o que nós precisamos. Nos dias de hoje, olhar como Davi. Davi enfrentou Golias, uma história super, hiper, mega, power conhecida de todos. Golias tinha lá aproximadamente 3 metros de altura, afrontava a nação, o povo de Israel. Davi, ele não queria status, ele não queria, com sentimento de vaidade, dizer, olha, eu vou lá, eu vou enfrentar esse tchão aí, que está afrontando. Não, ele fez uma afirmação incrível. Em 1 Samuel 17, 45, se não me falha a memória, ele diz, olha, você, Golias, vem com espada, com escudo, com tudo que você quiser vir, mas eu vou diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava olhando, a sua esperança estava pautada em Deus, e ele estava fazendo aquilo, o seu propósito inicial não era aos homens, mas sim, dizendo, olha, o povo de Israel é uma nação escolhida, eu estou aqui, porque você está afrontando, acima de tudo, Deus, mas eu vou diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. A esperança dele estava em Deus, e assim foi que aconteceu, derrotou o gigante. E quantos gigantes da nossa vida precisam ser derrotados diariamente? Quantos gigantes? Se a gente achar que vai conseguir derrubar os gigantes com as riquezas dessa vida, com as conquistas dessa vida, com a força, com o sistema de governo, não vai. Outra história incrível, da onde estava o seu coração na esperança certa, com uma convicção total, era Jó. Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu gado, perdeu tudo que você imaginava ali, e ainda teve o quê? Uma doença. O que ele tinha? Alguém lembra aí? Isso mesmo, ele tinha isso. Chagas, uma lepra. Mas a esperança dele estava em Deus. Porque em Jó, diante do seu relato, a história vai sendo narrada no livro de Jó, quando chega no capítulo 19, versículo 25, se não me falha a memória, ele diz assim, eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, que eu estou com o meu coração pautado na eternidade. A minha vida não está limitada aos recursos dessa vida. Eu posso perder. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito é o nome do Senhor. O meu coração está em Deus. O meu coração está fortalecido no Senhor. Essa é a convicção de Jó. A esperança dele estava lá. No Novo Testamento, o relato de um coxo que estava pedindo esmolas na porta do templo. O apóstolo Pedro, diante daquela situação,
vendo o que eu posso fazer, qual que é a esperança desse coxo. E diante daquela situação, olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Essa história é narrada em Atos 3. Então, quando nós percebemos a esperança de Deus sendo alcançada por aquele homem, que é uma história totalmente, poderia ser uma história como alguém de nós, sem esperança, não tem milagre para a minha vida, o que vai acontecer? Mas diante daquela situação, vem o apóstolo Pedro e declara uma palavra de esperança e de fé, de ousadia, dizendo que há esperança sim, e há solução do problema, há milagre do Senhor, há respostas de Deus, porque Deus realmente responde às nossas orações. Você crê? Talvez aquele homem estava orando há muito tempo, e foi resposta de oração. No momento que você está buscando, Deus vai lá e responde você. Se reconhecer, todos nós em algum determinado momento nos desanimamos, né? Desanimamos com os homens, desanimamos com o sistema de governo, a gente desanima diariamente, mas aonde está o nosso coração? O nosso coração precisa estar no lugar certo. Numa geração como essa que nós estamos vivendo, aonde estará o nosso coração? Como diz Jesus no Sermão do Monte, Mateus 6, 21, aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, ali também estará. Então, quais são as nossas motivações? Outras histórias, como a de Lázaro, foi citada aqui pela Mariana. Lázaro morto depois de quatro dias. Todo mundo já tinha perdido a esperança, quem ressuscitaria depois de 4 dias? Mas o plano perfeito sobre a vida daqueles que estavam ali, vivenciando aquele momento, e principalmente para Lázaro, porque quando Jesus chegou, ele vendo aquela multidão, ele também chorou por aquela situação, mas ele pediu para remover a pedra e disse: Lázaro, saia para fora. E então houve a esperança, não somente com o propósito de impactar a vida de Lázaro, dizendo: olha, existe vida, existe ressurreição. Quanto também o milagre era para todos ao seu redor, porque quando Cristo realiza milagres na nossa vida, é para a glória dele, mas também por propósitos específicos. Nós entendemos que quando nós oramos, quando nós nos posicionamos diante dele, quando nós temos o nosso coração pautado em Cristo Jesus, ele responde a gente com sim, ou ele responde a gente com não, ou talvez dizendo espere, ou até mesmo, como eu disse aqui na última quinta-feira, ele pode responder às nossas orações infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos nos posicionar como esses homens. Jó se posicionou, Pedro se posicionou, Davi se posicionou e tantos outros homens. Agora, por que nós devemos ter esperança? E essa esperança nós entendemos que é Jesus, porque somente essa esperança nos dá a certeza da vida eterna. Se o nosso coração, se a nossa esperança estiver na vida eterna, que é Cristo que promove as nossas vidas, aos nossos corações e a nossa família, com certeza seremos mais do que vencedores. E quem quer ser mais do que vencedor aí? Glória a Jesus!
precisamos entender que existe uma eternidade. O mundo está acabando. Alô? Tem alguém aí? A gente está vendo notícia por todos os lados. E aonde nós estamos realmente nos apegando? A um pedaço de concreto? A um pedaço de lata? Aos recursos dessa vida, que a vida é passageira. De repente, né, eu estou pregando aqui, estoura minha veia, pá, parti. Minha esposa falou, não aconteça isso hoje, Jesus. Não. Mas isso pode acontecer. Nós temos uma eternidade, mas é evidente que as nossas decisões de hoje vão determinar o nosso futuro. E o que nós estamos vivendo hoje pode refletir muita coisa lá na frente. Em Marcos, capítulo 8, né, tem um verso que diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria... Não está dizendo, não está colocando a gente numa situação assim, então eu vou cruzar os braços, agora eu vou viver de boa. Aí, vou viver de boa. Não, você vai continuar construindo a sua história, você vai continuar sonhando, você vai continuar desenvolvendo tudo que você tem que desenvolver nesse período aqui, vivendo a sua história, amando seus filhos, trabalhando, mas o seu coração não pode estar pautado somente nas coisas dessa vida, senão seremos os mais infelizes ou miseráveis. Então, não seja miserável, seu miserável. Porque todo mundo nessa vida tem um pouquinho de miserável. E graças a Deus que as misericórdias do Senhor estão conosco. É isso. Segundo, sabe por que precisamos de esperança? E essa esperança tem que ser em Cristo, porque Ele cumpre as suas promessas. Somente a esperança, que é Jesus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque se Ele disse, Ele há de cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Aqui é a palavra de Deus, nós pregamos as Escrituras. Por isso eu incentivo você, fortalece a sua vida na palavra. Não é a última palavra, vem de Deus. É Deus em quem nos dirige. O pastor vai orientar, um líder religioso vai orientar, mas nós precisamos estar aqui, examinando as Escrituras e crendo no poder delas, porque ela é a maior fonte de vida e de esperança que nós podemos ter. Você crê? É isso. Terceiro, sabe por que nós precisamos de esperança? Em Cristo, sendo Cristo na nossa vida, porque Ele nos traz alegria, e perfeita alegria. Deixa eu dizer, você pode curtir todo tipo de festa, de entretenimento nessa vida. Tem coisa que passa, viu? Você está comendo uma coisa muito gostosa. Eu gosto muito de doce de leite. Mas passa. Os entretenimentos e os prazeres dessa vida passam. E tem gente trocando os prazeres momentâneos por prazeres eternos. Cuidado! Então, quando nós analisamos e nós nos posicionamos e nós desejamos essa esperança, Ele traz perfeita alegria. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tede. Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado aí, ó, tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã, né? Se você tiver amizade com ela, um entrosamento, ele é, ó, mano, ó, mana, ó, brother, substância, radical, JC, alegria. Você sabe o que é JC, né? Jesus Cristo. É, JC. Hã? Essa foi o Alan que me ajudou aqui a criar. Estou brincando. Gente, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque quem venceu?
Jesus venceu o mundo. Ele já venceu. E nós venceremos também. Tá entendendo? Tá entendendo? Alô, alô. Você vai continuar destruindo a sua vida porque o seu coração está pautado nos homens? Alô, maldito é o homem que confia no homem, hein? Alô. Então a sua esperança não pode ser nos homens. O propósito que Deus estabeleceu na sua vida, você tem que continuar com esperança. Porque a vida é breve, gente boa. Para a gente encerrar, porque não dá tempo, os vizinhos têm que dormir. Nós precisamos de esperança, porque Ele promove em nossas vidas paz. E além de promover paz, Ele promove em nossas vidas vitória. Sabe, muitas das vezes nós enfrentamos pressões da vida. Pressões por todos os lados. Eu não sou diferente de você. Nós não podemos menosprezar a história de ninguém. Todos nós temos desafios a vencer diariamente. A diferença é quando, como eu disse aqui, como eu posiciono a minha fé e a minha esperança. Mas Cristo promove em nossas vidas vitória mesmo diante da dor, diante da saudade, de pessoas que já partiram. Quando nós sofremos, quando a gente pede, Senhor, será que isso não vai passar? Quantos de nós já perdemos alguém tão querida? Temos saudade das pessoas que já viveram conosco. Hoje mesmo, eu estava me lembrando, né? Exatamente hoje, o Juliano, um jovem muito querido, que Deus o levou com 23 anos, foi inclusive quem nos trouxe para Andradas, quando nós viemos para cá, de mudança, dedicado na obra do Senhor, temente diante do Senhor. Ele era pau para toda a obra. Se precisava a gente num data show, ele ia. Se precisava lá no Ministério de Louvor, ele ia. Se precisava na porta, ele ia. Ele é um cara proativo, um cara que amava a Cristo, tinha esperança. Hoje seria o seu aniversário. Hoje, vendo as homenagens ainda a respeito dele, bateu uma saudade. E eu nunca, irmãos, quando eu já fiz homenagens no Facebook, no Instagram, já fiz homenagens para pessoas queridas que já partiram, mas eu não tive coragem. Eu não tive coragem de colocar uma homenagem, não porque eu nunca amei um menino desse, pelo contrário. É como se meu coração se reservasse em desejar só as lembranças boas e como se ele não tivesse realmente partido. E, na verdade, um cristão como Juliano, ele está agora com Cristo e ele cumpriu o seu chamado, o seu propósito. E os pais hoje sofrem a saudade, talvez essa dor nunca vai passar. É o Espírito Santo que nos ajuda e nos traz esperança. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz e nos motiva e nós precisamos vivenciar isso. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 16 ao 18. Irmãos, o apóstolo Paulo declarando à igreja de Corinto, uma igreja extremamente difícil. Corinto era uma igreja, uma igreja que precisava do conserto de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse, eu não sei o que vocês estão arrumando, eu não sei o que vocês estão fazendo, vocês não estão observando uma coisa, não desanimemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem
interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Não nos atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são terrenas e temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Querido, nós precisamos olhar para a eternidade, porque Jesus está voltando, e eu quero ser encontrado fiel. Eu quero e desejo que você também seja encontrado fiel, por isso que eu prego a palavra de Deus, por isso com temor diante da presença do Senhor. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade para dizer, mas olha, volte-se para Cristo, se ainda há uma distância, porque a vida, passa, mas nós olhamos para a eternidade, porque é assim que nós temos vitória. Vitória sobre a morte. Vitória da salvação conquistada na cruz. Uma vitória. E essa esperança, e como é declarada pelo apóstolo Paulo em Romanos. Em Romanos, capítulo de número 5, do versículo 3 ao 5, umas declarações lindas como essas. E ele diz, irmãos, nos alegremos nas tribulações, porque as tribulações produzem o quê? Perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É isso, irmãos. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Por isso que nós vivemos em comunidade. Porque nós vivemos em comunidade, entendendo as dificuldades de cada um, entendendo que cada um é cada um, mas nós estamos aqui no mesmo sentimento, porque se nós não gostamos de comunidade, como vamos gostar do céu? Porque eu vou para o céu, hein? Amém! Você vai para o céu? Né? Um irmão abusado falou, pastor, você tem que emagrecer, porque se Jesus voltar, vai ter dificuldade para subir. Falei, não, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Jesus. Mas até lá eu vou emagrecer. Se der tempo, porque Jesus pode voltar hoje. E se Jesus voltar hoje, como que você vai se colocar diante do Pai? Quais são as suas justificativas? Eu olhei muito a minha vida, não olhei para aquilo que deveria ser essencial, importante. Eu ganhei o mundo inteiro. E a gente acha que esse verso que eu citei, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? A gente acha que é só o ímpio, que não leva a Deus a sério, que pode dizer isso. Né? A gente faz essa afirmação para eles, mas não. Isso aqui é para todos nós. O que a gente está arrumando? A gente está destruindo a nossa vida. Muitas das vezes com porcariada, com coisas desnecessárias, com esgotamento emocional desnecessário, com angústias desnecessárias, com mágoas desnecessárias, e não se voltar totalmente ao autor e consumador da nossa fé. E muitas das vezes nós somos um monstro da nossa própria destruição. Seu monstro. Mas hoje, a esperança. Quantos creem? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? A esperança está em Cristo. Quanto mais pressão você tiver na sua caminhada,
e o seu coração pautado na esperança, mais poder do Espírito Santo você vai ter. Mais esperança, mais poder de Deus. Porque a palavra do Senhor também diz, em 1 e 2 Coríntios, capítulo 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É isso. Quanto mais poder, a unção de Deus nos faz vencer as tempestades, os desânimos, as angústias, porque é a esperança. Deus quer renovar a sua esperança. E nós vamos louvar esse cântico, enquanto você pode ir falando com Deus. Vai se quebrantando diante do Pai. Comece a orar. Abre o seu coração, rasga o teu coração, diz o mesmo, o que você precisa falar com Ele. Está na hora de ser sincero com Ele. Olha, solta a bucha. Diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, conserta a minha vida, faz de novo, porque Cristo ressuscitou, e Ele tem vida eterna para todos nós, Ele tem esperança. Se a tua esperança está nesse momento desativada, ativa. Começa a ativar aí, no seu coração. Senhor, eu quero ter mais esperança. Quero ter esperança. Esperança em Ti, Senhor. Eu quero vencer os meus medos. Quero vencer todos os obstáculos, as adversidades. Eu quero viver com propósito. Eu quero viver uma vida fortalecida em Ti. E que todas as Tuas promessas estejam sobre a minha vida. Então você ore a Deus, em nome de Jesus. Dos teus, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Dispõe as riquezas, defeitos e falhas, não vou esconder um amigo em nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus, não há nada. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória.